Ya, buenas noches. Good night. Good evening. Como? Good evening. Isso eu não sou inglês, eu sou americano. Não vem com esta, não. Good evening é quando você está chegando. Yeah, good evening. Good evening. Mas, interessante é o assunto de hoje, não? Um assunto muito... Luiz Antônio Pádua Ferreira. Como está, querido JB? John Belbel. Que é isto? É ele que falou que é John Belbel, não é eu, não. Buenos, meus irmãos. Hoje nós vamos falar... Feliz aquela que tem os olhos fechados. Esse assunto parece tão simplesinha, tão sem sentido, mas nós devemos, meus queridos amigos, entender o significado deste texto. Você pode ler o texto? O texto é curtinho, não é? Você quer ler? Lê o texto aí. Vamos prestar atenção e vocês vão ver que coisa. Fernanda de Paula, buenas noches. Liliane Bassi, buenas noches. Feb, não sei o que é Feb, Federação Espírita Brasileira, está ao vivo. Isso é concorrência. Tem jeito de ouvir? Quem está falando? Vai ler aí, pode ler. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Bem-aventurado aqueles que têm os olhos fechados. Capítulo 8 do Evangelho. Capítulo 8 do Evangelho. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter é que vos foram assinaladas. Não as atribuais, senão aquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei, do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas. E talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Mas, uma vez que eu estou aqui, numa assembleia, antes de tudo de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bens-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz? Sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permitir ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhes devolver a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conhece todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagem menos pura e menos suave do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira? Sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, a toca
vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra. Que a vossa terra não veio. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe, se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora, e sobretudo medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes me afaste, vós todos que estáis aqui. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Vianney, Cura d'Ars. Paris, 1863. Tem uma nota. Pode ler. Nota. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso lhe procurar a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão o efeito da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, nos coloca, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquilo em que pecou. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi para ele causa de queda. Pode ser também que foi causa de perda da vista num outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. E então suporta a pena de talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação, em si aplicando estas palavras de Jesus: se vosso olho vos é um motivo de escândalo, arrancai-o. Irmãos, esta, ainda que pareça um tanto quanto fatídico, parece uma condenação. Esse texto dá uma impressão até de certa forma muito forte, quer dizer, você nasceu cego, o problema é seu, vai se virar com a tua cegueira. Parece mesmo. Mas o que Cura d'Ars queria dizer é um pouco diferente que esta. Que cada um dos homens que reencarnam trazem consigo, meus amados irmãos, os talentos, conforme aquela outra parábola do senhor que foi viajar e deu um talento a uma, 2 a outro, 3 a outro, para que elas cuidassem. E do seu retorno foi chamando uma a uma, aquela que tinha 3, multiplicou, fez virar 6, ela colocou do lado direito, disse bom servo e papapá, o mesmo com 2, e o pobre do outro lá que recebeu um talento ficou com medo de gastá-lo, de perdê-lo, apenas enterrou. Quando o senhor veio, ele tirou lá, toma, está aqui o talento que o senhor me deu, não fez nada, ficou com medo de perder, e o senhor disse, mau servo, se não fosses capazes nem de cuidar das coisas pequenas, então das coisas grandes, pior ainda, coloque ele lá para fora e deixa lá que ele sofrer a consequência da sua ignorância. Nessa parábola, nessa passagem do Evangelho, que parece tão tenebroso, um espírito que veio, foi evocado para ajudar uma pobre menina que não enxergava, que nasceu e não conseguia enxergar, e ela disse, olha, que bom que você está cego. Não é melhor ser cego que ficar vendo bobagem. Parece que não há amor, mas Cura d'Ars queria dizer que
quando trazemos o peso das provas e das expiações para esta vida, é porque nós, de certa forma, temos que cuidar em resolver os nossos problemas. Nada acontece por acaso, o acaso é uma estupidez, um absurdo, e a punição de Deus seria ainda mais absurdo considerando a bondade infinita do Criador. Tudo é causa e efeito, é provas e expiação. Quando, meus amados irmãos, você chega ao final de um dia e olha para trás e vê cumprido todas as suas obrigações, eleva teu pensamento a Deus, querido irmão. Diga a ela o quanto você foi beneficiado pelas influências, pelo amor dos bons espíritos que estiveram o tempo todo do teu lado, fazendo com que compreendesse e tomasse as melhores resoluções. Também, da mesma forma, pelas coisas que não conseguimos ao final do dia, leva teu pensamento a Deus, pede perdão por não ter ouvido os bons espíritos que te guiavam naqueles momentos de dificuldade, mas que por causa da sua insistência, ignorância, tomaste um caminho diferente. Peça humildemente que amanhã, no novo dia, seja possível aquelas influências te darem uma nova oportunidade e com a força, com a coragem, com a luz de ter aprendido ontem o errado, fazer certo. Este espírito curador queria dizer que a cada um segundo a obra, como nós estamos falando ao longo de todo esse tempo de trabalho, de estudo, porque nada, realmente nada pode acontecer por acaso. Quando, meus amados irmãos, se processam os feitos, elas são para dar força aos homens, para que vençam com o próprio esforço, com a própria condição intelecto-moral. Porque se outro fizer por mim, o mérito não é meu, amados irmãos, é dos outros. Esta que é a grande questão. Façam, se esforcem, se levantem, tenham coragem. Apesar das adversidades, lembrem-se sempre que Deus, a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, é o Criador de tudo o que existe. Mesmo que as forças contrárias pareçam antagônicas a Deus, ainda assim é obra de Deus, que ainda estão no princípio da evolução. Ainda não compreenderam a razão, a luz, a lucidez, o amor, conforme Jesus nos ensinou. E com o passar do tempo, estas pobres, que são os fazedores de maledicências, serão aquelas outras doentes, que Deus colocará no nosso caminho, para que então nós, que nos dizemos melhores, façamos a diferença. É a lei de Talion, olho por olho, dente por dente. Você pode tomar uma espada e feri-los, e destruí-los, assim como elas fazem com você. Ou pode tomá-los pela mão, carregá-los como um filho que nasce num lar de deficiente, uma pobre criança que precisa de todo o amparo, porque muitas vezes não vê, não ouve, não fala e sofre todo tipo de tristeza por causa da debilidade da sua mente. Lembremos-nos que não existe efeito sem causa. Lembremos-nos que tudo o que acontece à nossa volta está intimamente relacionado, queridos e amados irmãos, com tudo o que somos, para o que temos de nos transformar. Então, esta passagem do Evangelho, por mais tenebrosa que ela pareça, por mais difícil de compreender, ela é bastante simples. Faça a tua parte. Não espere pelo milagre, porque o milagre seria Deus, e o que Deus quer é que nós façamos, é que nós construamos. Marcela Cassis, muito obrigado, viu? Então, todo mundo querendo matar meu instrumento, mas não vou matar, não. Eu estou precisando dela ainda. No dia que não precisar mais, aí eu largo. Muito obrigado. Aí eu deixo por conta só de vocês. Obrigado. Obrigado ao doutor Neto. Manda um abraço para ela. Aí eu devagando, voltando a cá. Então, vamos fazer, meus amados irmãos, que nossa existência tenha sempre um propósito.
e que as coisas que acontecem, que aparentemente são insolúveis, são para nos testar, lembrando que Deus não coloca peso nas costas de quem não aguenta carregar. Ouçamos mesmo, não é? Ouçamos, é que eu ia falar ouçamos, sempre o chamado do Criador. Diz que tinha um homem, preste atenção, ele estava descendo na montanha, muito frio à noite, estava pendurado numa corda. Em determinado momento, ele sentiu que iria morrer. Pois então pediu a Deus, aos espíritos e a qualquer um que pudesse ouvi-lo, que auxiliasse ele naquele instante. E naquele momento, ele ouviu uma voz que dizia: pula, pula. Ele estava pendurado pela corda e ele temeu, ficou com medo e não pulou. Acabou que adormeceu, por causa do frio muito intenso, ele morreu pendurado. Quando foi no outro dia, o resgate chegou, ele estava a 1 metro da chão. Era só pular, Felipe. Ele pediu, mas não acreditou. Então, quando nós pedimos a Deus, minha filha, nós temos de ter fé. Acreditar que tudo o que vem é em nosso favor. Todo ensinamento vem na forma de oportunidade e não de resolução dos problemas, porque os homens estão encarnados como aquela pobre menina que nasceu cega, para cumprir com o dever de multiplicar o talento que lhe foi dado. Talvez se ela enxergasse, se ela tivesse as vistas, como todos, ela estaria sempre sujeita ao pecado que o homem comete quando enxerga. Aquela oportunidade que aquela criança passava foi bem explicado por Cura d'Arca. A cada um segundo sua obra. Seja feliz com o que tem. Não exija mais, porque você não vai poder carregar. Lembre-se sempre da oportunidade, da serviciência. Seja fecundo nas tuas obras. E quando Deus colocar qualquer situação à tua frente, principalmente os adversários, utilize do dom do amor. Se você não puder auxiliar aquela que te ofende, meu irmão, pelo menos não se vingue. Se você não puder perdoar, pelo menos não deseje o mal. Cumpra com determinação a lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu semelhante como a ti mesmo, conforme ensinou aquele espírito: que queres de mim que eu proceda um milagre e que esta pobre criança que nasceu com o dom de não poder ver e apenas sentir com o coração seja ceifada do seu direito de cumprir sua prova? O que quereis? Por que desejam essa atrocidade? Dizia Cura d'Arca. Observa, aprenda com os ensinamentos. Ainda mais uma vez que pareça adverso à bondade de Deus, é justamente Deus ali se manifestando. Parece um assunto tão simples, parece uma coisa tão fácil, mas resume todo este capítulo que fala da oportunidade de fazer, de conhecer a lei de Deus, de ser útil, de ser proativo e aceitar a pena e o jugo de Jesus. Lembra? Tomai sobre ti minha pena e meu jugo, pois minha pena é suave e meu jugo é leve. Conheça os ensinamentos do Mestre e verá que não existe nada fora do lugar. Mais uma vez eu repito, naqueles momentos mais difíceis, querido irmão, amado amigo, que estiver passando em sua empresa, em seu lar, em sua saúde, com os filhos, com o trabalho, são os momentos justamente que você mais terá força para vencer. Até as forças contrárias que eventualmente venham em teu desafeto, é justamente a oportunidade para você descobrir que Deus é maior que isso tudo. Que a força que conduz os espíritos quando eles pedem as provas e as expiações é infinitamente maior que qualquer adversidade que alguém possa passar sobre a terra, porque senão
os espíritos que veem e ouvem de verdade não veriam a terra. Quando o espírito aceita na prova ou na expiação, quando ela pede, ela pediu porque se dizia capaz. Quando nós passamos tempo em lamúria, em reclamação, nós estamos perdendo tempo de criação, de desenvolvimento, de cumprir com todas as metas que nos são impostas pelo livre arbítrio. Lembra? Eu falou, um dos maiores talentos que nos é dado quando encarnamos, livre arbítrio. Ai, como eu falo bonito. Tem pergunta aí? O que tem de pergunta aí? Ei, Joel, ela acha que esse assunto é fraquinha? Esse é um dos assuntos mais extensivos do Evangelho. É só usar. Você pode. O texto original do Sermão da Montanha, proferido por Jesus, este é nos bonito. diz: Bem-aventurados os puros de coração. A frase do título do nosso estudo, Bem-aventurado os que têm os olhos fechados, foi ditado por Jean-Marie Baptiste Vianney, concebido como cura d'Ars, e está contida no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Verdade? Qual o sentido que podemos dar a essa passagem? Feliz aquele que não enxerga. Tudo que eu acabou de falar. Feliz aquela que tem a oportunidade da prova sobre a terra, porque esta se tornará puro de coração, bem-aventurado os puros e os simples, porque eles herdarão o reino dos céus, lá no Sermão da Montanha. Então, se você tem os olhos fechados, não reclama, não lamúria, não perde o teu tempo com coisas pequenas, porque tudo passageiro, tudo passa. Tudo passa, os espíritos ensinam constantemente. Tem até aquela brincadeira, tudo passa, só o motorista e o cobrador que não é? Tudo é passageiro, tudo passa. Preste atenção, nada é para sempre. A vida é uma constante transformação e o conhecimento, amados irmãos, é a presença, onisciência, onividente, onipresente de Deus. Eterno, eternidade, esta é o conhecimento. Então, aproveita cada instante. Não fique parado, não estagne, pensando que as coisas estão difíceis. Não tem nada difícil, porque tudo passa. Tudo passa. O que mais? Tem um texto grande aqui que eu Texto? Lê o texto. Em uma noite do ano de 1863, um dos componentes do grupo levou para a reunião uma menina que havia ficado cega. Esse texto aí. Com a intenção de rogar a intercessão dos amigos espirituais em favor dela. Os demais companheiros do grupo aceitaram a sugestão e, após os estudos de praxe, ocasião em que tiveram a oportunidade de buscar o contato com a espiritualidade através da mediunidade, um dos presentes lembrou-se de um espírito muito amado na França e resolveu evocar a presença de Jean-Marie Baptiste Vianney, também conhecido como cura d'Ars. E para a alegria de todos os presentes, o benfeitor espiritual se manifestou. E utilizando-se das faculdades mediúnicas de um dos participantes da reunião, falou a todos os presentes, deixando uma mensagem de consolação e de esclarecimento. Eis a mensagem. Meus bons amigos, para que me chamaste? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Roberto Mauro Gotelf. Nas vossas aflições, volveis sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai,
cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Após esta prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dados vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. A pergunta: sabemos que a sua equipe, desde há muito tempo, promove cura das mais diferentes doenças. Mesmo. Conforme nos explica o curador, somente com a permissão do Pai pode ocorrer. Sempre. Qualquer pessoa pode ser tratada e curada? Todas. O que precisa mesmo para nós vencermos as dificuldades? Pouco esforço. Na verdade, Dr. Fritz não faz nada, espírito nenhum faz nada, Deus não faz nada, Jesus não faz nada. Quem faz somos nós, porque dentro de cada um de nós está o poder incondicional de vencer ou falir, amados irmãos. Assim como os espíritos trevosos podem fomentar, podem fazer potencializar o que vocês têm de pior, os bons espíritos fazem potencializar o que vocês têm de melhor. O instrumento mediúnico, com as suas variações, temos aí os médiuns de cura, por exemplo, que atuam sobre os centros de força de um indivíduo, transferindo magneticamente a condição favorável para a transformação e melhora. Mas isso não significa cura. A cura é sempre da alma. A cura se processa de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta curar uma ferida, criar uma casca em cima, se por baixo está cheio de vermes que corroem, que comem. É preciso primeiro debridar, tirar a podridão, acentuar a respiração daquele novo corpo, para que então se feche numa pele saudável. Da mesma forma, as curas espirituais, amados irmãos, em toda a área, em todo o campo, elas ocorrem porque os próprios indivíduos fornecem a condição. E nós, espíritos, apenas potencializamos o que cada uma tem em seu coração. Os maus, o mal, os buenos, a bondade. Então, observa esta. Quando você for num trabalho de cura, você é fundamental para se curar. Você é fundamental para que ocorra todo o processo, porque a verdade está dentro de mim. A verdade mesmo, absoluta, está no meu feito, não dos outros. Veja que nem Jesus curou todo mundo. Só curava aquelas que o buscavam. E ele sempre dizia, quando curava um coxo, levanta e não pecas mais, tua fé te curou. Quando curava um cego, veja, abre teus olhos, vá e não peques mais. Olha só, tua fé te curou, ela dizia. Jesus nunca disse eu te curou. Ela dizia, tua fé te curou. Então a cura está num processo íntimo, chamado decisão, discernimento e verdade. Aqui, ó, a Liliane Bastos pergunta assim, ó, ela perguntou que será que o ser humano entende mesmo a quem muito foi dado, muito será pedido? É bem provável que não, Liliane Bastos, é bem provável que não. As coisas, elas acontecem de uma forma tão sutil nesta vida, que os homens passam simplesmente preocupados sempre com as coisas materiais. É por esta que eu insisto, os homens dizem sempre, eu não consigo, eu não pode, porque eles não querem ver além, porque não é interessante. Somente lembram-se de Deus quando está doendo. Normalmente, aí já é tarde. Vamos lá. Você já respondeu essa. Quais os critérios para que uma cura seja alcançada? Tudo o que eu falou. Primeiro, conhece a verdade. Antes, conhece a ti mesmo. O que é que te põe doente? O que é que te faz doente? Todas as enfermidades têm uma causa, e toda a causa está em mim mesmo. Todo princípio parte do plano espiritual para o material, o espírito precede a matéria. Ninguém sofre na terra o que não deve sofrer. Se estás doente,
seja a enfermidade que for, ela terá fim. Se não com os remédios, com o tratamento, com a morte. As dores físicas acabam. Então tenha fé. Fé no futuro. Ninguém quer desencarnar. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver para sempre. Mas a vida tem um começo, um meio e um fim. Isto é lógico. Isto é natural. Quer viver bem? Quer ter saúde? Durma bastante. Não beba bebida alcoólica. Não fume. Não seja excessivo. Não troque os pés pelas mãos. Seja paciente. Não viva desta ansiedade que te corrói. Olha que todos os dias serão dias novos. Todos os dias serão dias de oportunidades. Se por acaso as oportunidades estão te faltando, é porque ainda não parou para observar o quanto tem ganhado. E tudo passa. O que mais? Doutor, peço ajuda pelo Roberto, ele está com febre. Não está se sentindo bem, e pela minha mãe. Tá, vamos, põe a água no final do trabalho lá, nós vamos ver esse negócio aí. Eu vou ver meu irmãozinho lá. O que mais? Poderia nos descrever como funciona o processo de uma cura física sobre um paciente encarnado? Ele vai lá, vai no médico, não é? Ele vai no médico, faz um monte de exame. Por exemplo, o instrumento está aqui, ainda está com infecção de urina. Não acabou. Então ele foi no médico, o médico pediu um monte de exame, olhou os exames, concluiu, aí passou uns remédios, ele vai beber o remédio e vai curar. É assim. Não é? Não é isso que está perguntando? Perguntou cura física. Como se processa a cura física? É assim. Não tem outro jeito. Não, da cura espiritual. Não, então é cura espiritual. O espírito precede a matéria. O espírito precede a matéria. E os fenômenos? Tem fenômeno. Aí tem que pegar o livro dos médiuns, viu, irmãozinhos? Esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. O livro dos médiuns, ó. Essa maravilha, calma. E estudar. Aqui vai falar de fenômenos, o que é cada mediunidade, como se comporta o médium, o que é necessário para que o médium possa auxiliar um outro, seja pela mediunidade consciente, semiconsciente ou inconsciente, não importa. Todo isso está relacionado às concessões. Porque não adianta, muitas pessoas dizem assim, nossa, tem tanto tempo que eu quero ir no centro e não consigo, quero ir lá na casa do Dr. Fritz, aí uma pessoa chega, doutor, tem 10 anos que eu estou tentando vir, 10 anos que ela não poderia ter ido, que ela estava apenas atrás da cura física, e o que precisa de verdade é a cura espiritual, porque o espírito precede a matéria. As dores físicas são facílimas de serem tratadas. Qualquer doença tem remédio, tem médico e médicos maravilhosos nesse mundo. Não se pode tirar o mérito dos médicos que estudam 7, 8, 9, 10, 15 anos para prestar uma boa medicina. Deem valor aos médicos. Outro dia chegou uma senhorinha para mim lá e falou, doutor, tem 10 anos que eu bebo este remédio, não cura. Eu falei, pois é, se 10 anos atrás você tivesse parado de usar, você tinha morrido. Preste atenção no que você fala. 10 anos usando remédio, não morreu, pode não ter curado, mas não desencarnou, está passando pela prova, pela expiação desta vida. A lamúria gera lamúria. Que mais? E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti. Porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança fora de ti. Porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Mateus, versículo 29 e 30. Isso daí tem pergunta aí? Como interpretar esse ensinamento para a vida atual? Olha, é lógico que essa se coloca aí. Naquele tempo lá que esses homens falaram, estavam lá, era tudo a ferro e fogo, não é? A lei de talião, olho por olho, dente por dente. Foi justamente o que Jesus veio destruir. Jesus veio falar da lei de amor, faça aos outros o que gostaria que... Isso aí são os remédios do instrumento? São. Olha que maravilha. Esse remédio é bom.
faz aos outros o que gostaria que fosse feito, ama incondicionalmente, perdona, tenha paciência, seja indulgente, benevolente, perdona, né? A caridade por excelência. Mas aí esse negócio de cortar a mão, meus irmãos, para mostrar que todos os nossos erros estarão sempre gerando consequência, como todos os acertos geram consequência. Então faz, meu querido irmão. Se o teu olho é motivo de escândalo, pare de olhar para o escândalo, pare de escandalizar. Se tua mão causa algum mal, afasta a tua mão da maldade. Vamos trazer para os dias de hoje? Fofoca. Fofoca. Como as pessoas gostam de fofoca. E às vezes nós fazemos uma fofoca, para quem faz a fofoca não é nada. Mas pode ser que um pobre coitado vai sofrer uma consequência extremamente deletéria. Vai levar muitas vezes um pobre do indivíduo ao suicídio. Eu esquece as bobagens que eu está fazendo, mas alguém não vai esquecer. Pensa nesta, se tuas palavras são motivo de escândalo, arranca tua língua. Porque você pode até esquecer, mas vai ser lembrado um dia. Diz que o sofrimento são pequenas agulhadas, mínimas, as milhares que acabam por ferir. Pensa bem nesta. É assim que se traduz isso daí. É assim que se vê esta coisa. Não adianta arrancar o olho, cortar a mão, porque isso é um absurdo. Mas pense bem moralmente o que você está fazendo com a vida alheia. Consequentemente, com a própria. Que mais? O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazer a alma subir até Deus. Poderia nos explicar esta passagem? Pois, olha só, no caso lá da menina, quando o cura d'Arco falou, é assim mais ou menos. Bom, olha, você tem os olhos fechados, porque os teus olhos no passado foram motivo de escândalo. Escandalizar, fizeram alguma coisa errada. Hoje, com elas fechadas, você não está fazendo, não está causando mal a ninguém. Tá bueno, isso é até, de certa forma, compreensível da forma com que foi colocado. Mas olha só, muitas vezes nós não fazemos com os olhos, somos cegos, mas fazemos com a coração, reclamamos, maldizemos, ficamos perguntando por quê? Por que eu? Por que não o outro? Quando desencarna, considerando o livre-arbítrio o que viemos provar, como saber o que é prova e o que não é? Quer dizer, como identificar o que poderia aproveitar para adiantamento permanecendo numa situação? E o que é desculpismo para não escolher outro caminho? Quinta Cláudia Palermo. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Tudo é prova. Tudo é prova. A expiação é o que quase todo mundo está passando, porque vocês vieram provar que vocês eram capazes. Faliram. Então, vem como expiação para cumprir o que deixaram de fazer. Então, a expiação não deixa de ser uma prova, mas é o cumprimento de uma prova que não se cumpriu. Olha para os teus dias. Quantas vezes você comete os mesmos erros e os mesmos erros se repetem amanhã, apesar de você saber que está errado? Quantas coisas você faz simplesmente por ser, você, estou dizendo todos, os encarnados. Quantas coisas os encarnados fazem porque elas simplesmente não querem dar o braço a torcer, mesmo sabendo que isso vai causar dor, sofrimento, tristeza. O que é isto? Uma prova? Ou é uma expiação? Está expiando, porque quanto mais ela aperta o passo no sentido de não cumprir, maiores são as dores que sentem ao final do dia, porque normalmente está na solidão. Não é? Bom, continua. É aquilo que eu falou, é aquilo mesmo, todo mundo entendeu, não é? Está bem explicado, não é? O que mais? O que é o escândalo citado pelo Cristo? Espera aí. Maria de Lourdes, não vê os defeitos do nosso próximo, já não estamos trabalhando a caridade? Já. Opa! Maria de Lourdes, Maria Santiago do Vale. Maria de Lourdes, Maria Santiago do Vale. O que é isso? Quanta? É as duas junto? Lógico, se vocês não verem o defeito dos outros, já é um grande passo. Mas espera aí. O homem deve aprender a observar e saber como lidar com aquelas criaturas que estão à sua volta.
Os homens bons, eles não precisam de atenção. Eles são bons, eles não vão fazer o mal. Mas os maus têm de ser observados para que não cometam atrocidade e nos guiando também a fazer o mal. Porque muitas vezes as pessoas neste mundo acabam fazendo mal e lá na frente dizem assim, eu não sabia. Mas não sabia porque não observou, porque pensou que são todos bonzinhos e essa não é uma verdade. Nós não devemos julgar ninguém, mas observar para não cair nas tentações. Lembra? Orai, olhai e vigiai para não cairdes em tentação. Jesus que disse esta, para todos nós, inclusive aos bons. Porque ser bom não significa ser conivente. Lembra, minha querida Maria de Lourdes, Maria Santiago do Vale? Lembra? Ser conivente é ainda pior do que ser o artífice da desgraça. Já? Que mais? O que é o escândalo citado pelo Cristo? Como cometemos escândalos? O escândalo é todo o mal que fazemos contra os outros. Mas Jesus disse assim, o escândalo é necessário. Ai de quem o fizer. Como este mundo é o mundo das provas e das expiações, todos que vão reencarnar, reencarnam dizendo que eles estão reencarnando para vencer. Mas os espíritos superiores sabem bem que nem todos vencerão. E estes são os escandalosos que promoverão, de certa forma, aos outros a oportunidade de provar. Como assim, doutor? Que loucura! Qual a maior prova sobre a Terra? A tolerância. Tolerar um filho descompensado, um marido atabalhoado, uma esposa sem compostura, um amigo, entre aspas, um inimigo, um patrão severo. Esta é a prova. E os escândalos é tudo o que fizerem contra você ou contra a sociedade, no sentido de degradar, de destruir. É necessário, porque é a forma de se provar. É a forma com que nós provamos que somos capazes de vencer o ódio, o orgulho, o egoísmo, mas ai de quem o fizer. Como todos dizem que estarão encarnando para vencer e promovem o mal, a maledicência, a desgraça, eles sofrerão amargamente por serem artífices dessas coisas ruins. Por exemplo, vocês já ouviram falar de Jesus, não ouviram? Já? Todo mundo conhece Jesus. E sabe por que Jesus é conhecido? Por causa de Judas. Se Judas não tivesse traído Jesus, será que nós teríamos conhecido o homem que foi crucificado e teríamos ido atrás e saber de tudo o que ela fez? Por que ela morreu? Por que acabaram com ela? Lembra que eu falei outro dia, Jesus não foi crucificado por ser bonzinho, não. Ele foi crucificado porque não prestava, segundo a lei da época. Mas a lei da época que estava errada. Aí, quando nós fomos ver e começamos a descobrir as coisas, aprendemos que Jesus era, por excelência, a bondade, tudo de bueno. Mas se não fosse o escândalo de Judas em denunciá-lo, ele não teria sido crucificado e provavelmente não seria lembrado, seria apenas mais um profeta, como tantos outros. Viu? Como escândalo necessário? Agora, pobre da Judas. Cássia Bortoloni. Boa noite. Dr. Fritz, quando alguém da família é muito ruim e só faz maldade entre os familiares, gosta de uma briga com os outros, como devemos agir com esta pessoa? Nós estamos pagando algo da vida passada? No caso, essa pessoa é minha avó. Ai, Jesus, fala não. Agradeço. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, ó. Quando alguém da família é muito ruim e só faz maldade entre a família, gosta de uma briga, põe ela no MMA. Aquela luta lá que fica um batendo na cara da outra. Põe ela lá. Primeiro, se gosta de luta, o bicho deve ser doido. Agora, você está perguntando se é prova? Lógico que é prova. Vocês têm que aprender a tolerá-la, mas mais ainda, ensiná-la. Se ela continua brigando, é porque ela encontra meio entre todos para jogar a sua semente do mal. Se é que ela é má. Não estou julgando, não cabe a mim. Você que está dizendo. Aqui, ó, no caso, não esquece isso. Aqui, ó, nós estamos pagando, não tem ninguém pagando nada. Estão resgatando. É o resgate. Tudo que acontece nessa existência chama-se resgate. Resgate de vidas passadas. Pode ser, muitas vezes,
Que esta pobre desta criatura que hoje é ranzinza, que vive fazendo mal, falando mal, pode ser que no passado ela tenha sido extremamente humilhada e trouxe consigo ódio, trouxe consigo rancor, talvez de alguns, e usa outros para atingir alguém. Pensa bem nesta, se não é oportunidade de pegar essa pobre criatura e já sabendo que ela é assim, não dá mais atenção para as maldades, para as maledicências, para o seu rancor. Ao contrário, todas as vezes que for ter uma festa, convida ela, põe ela lá no meio, façam que ela seja feliz, abraça, beija. Uma hora muda, se não nesta, numa próxima encarnação. Eu sei, tem gente falando aí, não é? O Bodão. Eu gosto de falar com a Bodão. Bodão diz que é muito difícil, papapá. Não é difícil, Bodão. Não é, não. Não é difícil. Difícil é o que está por vir. Se vocês estão achando que esta vida está ruim, com tudo que vocês têm, vocês verão as outras. Que mais? Nós nascemos para ser escandalosos? Bueno, aos que são incompetentes, sim. Aos que têm competência e que se prestam a cuidar dos outros com amor, com dedicação, e não se preocupam com as ofensas, esses não são escandalosos. Mas os outros, são escandalosos. É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus. Verdade. Porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal. E porque as más árvores dão maus frutos. É mais ou menos assim. Como entender a necessidade do escândalo com a justiça de Deus? Que pergunta besta, hein, Joel? Entendeu não sua pergunta? Quer repetir aí? Repete aí. Entendeu esse negócio não? Como é que vai? Justiça de Deus e o quê? Como entender a necessidade do escândalo com a justiça de Deus? Amados, Deus não é justo. Quem falou que Deus é justo? Foi eu que falou esta? Eu falou? Deus é perfeito. Quando eu falo que Deus é justo, ele é justo, por exemplo, para Filipe, que está demandando algo contra alguém e vence. Então Deus foi justo. O outro que perdeu fala, mas Deus não foi justo comigo. Já viu esta? Já ouviram esta? Bom, como Deus é perfeito, a justiça será feita segundo as determinações da lei que vigoram. No caso da lei de Deus, ela é infinitamente inexorável. Ela não muda por ninguém nem por nada. Então, esta lei de Deus, ela promove a cada um segundo sua obra. Então, os escandalosos estão promovendo a sua obra para que o outro seja testado. E ela mesma, porque ela pode muito bem, ela tem o livre-arbítrio de dizer, não, eu não vai ofender o outro, não vai prejudicar. Mas ela faz essa porque ela é mal. Não é porque é bom. Ninguém faz uma maldade contra o outro porque é bom. Se ele faz algo que é ruim, é porque é ruim. Ou, no mínimo, ignorante. Vamos pensar assim. Porque a justiça de Deus, meus irmãos, é simplesmente a perfeição. Ela não interfere nem para um lado, nem para o outro, nem para o lado do escandaloso, nem para o lado do outro que está sendo escandalizado. É a cada um segundo sua obra. É a lei de Deus. Então, nesse sentido, eu peço a reencarnação, eu suporto o gênero da prova que eu pediu. Para esta, todas as ferramentas estarão do meu lado. Os escandalosos, as necessidades, as enfermidades, as felicidades. O Espiritismo não fala só de desgraça, não. Pega a obra básica, você vai ver que fala muito mais de coisas boas que coisas ruins. A única questão é, se você não cumpre a lei de Deus, você está fora da lei de Deus. Se você cumpre a lei de Deus, você está dentro da lei de Deus e pronto, acabou. Facinho. Mais alguma coisa? Acabou? Não, as perguntas eu não estou conseguindo fazer mais, porque é muitas perguntas. Eita, nós vamos ter que inventar um meia, cara. Coisa aqui, doutor. Que coisa aqui o que, sim? Ela fala para mim, coisa aqui, coisa. O que é coisa, Felipe? Eu não sei o que é coisa. O que é, Felipe? O que é coisa? Felipe,
Assim. Tem que pegar esse pauzinho aqui e descer. Estão me falando. Segura cá e faz. Aqui, ó. É assim, Felipe? E E aí vai lendo. Walker de Mena. Como ajudar um amigo que perdeu a mãe, está revoltado e nada mais tem sentido na vida dele? Nenhuma palavra de otimismo surte efeito. Irmão, muitas vezes essa pobre criatura está sob a influência de irmãos menos esclarecidos. Não por culpa dos obsessores, mas por culpa dela mesma. O que eu recomendo? Conhece um bom trabalho de desobsessão, leva o nome dessa criatura, continue insistindo com ela, falando das vantagens de vencer essa situação, como todo mundo desencarna. Chegado um tempo, todo mundo vai. Revoltar-se com Deus não vai resolver nada. Pede para ela conhecer, mas antes, passe o nome, se possível. Aí, aqui eu não sei se tem jeito, nós vamos colocar o nome da criatura para vibrar na casa espírita, lá no trabalho de desobsessão, e tentar aliviar as suas dores. Tem algum lugar que pode passar os nomes, minha filha? Nesse sentido? Aí o Walter de Menes que está perguntando cá, ó. Fala para ele escrever em comentário. Ele falou para escrever o nome na comentário, tá? Então põe o nome, repete o seu nome, a persona nós vamos colocar para vibrar. Mas continue insistindo com a criatura. Doutor Fritz, o senhor é maravilhoso. Não, não sou não. Maravilhoso é nosso Pai que está no céu. Dilva Galucci. Não sei o que significa isso, mas tá bom. Tem que segurar assim, agora eu aprendi. Esther Ignacio, buenas noches, doutor, paz-nos, obrigado, eu também agradeço, obrigado, doutor, obrigado. Pergunta inbox. Pode perguntar inbox? O que é isso? Perguntar inbox? Numa caixinha? Privado. Na privada? Não, pergunta privada. Em outro lugar. Pode, pergunta, não sei, pode. Pode, mas aí como é que vai responder na privada? Não, não tem jeito. Sua fé te curou. Alexandre Jardim. Sempre disse Jesus essa frase. Também tem fundamento quando o encarnado entende os motivos de sua doença? De certa forma, sim. Mas os motivos das doenças físicas estão sempre no físico. As doenças espirituais sempre no espírito. Para as doenças físicas, eu recomendo sempre procure um bom médico. Os espíritos podem te curar? Podem, mas antes de ir no espírito, vai no médico, que muitas vezes já tem lá um bom amigo espiritual instruindo, ajudando aquele médico que estudou para te curar. Se for na casa espírita, vai ser curado também. O doutor Filipe está jogando contra ela. Eu não ganho nada curando ninguém, meus irmãos. Eu cumpro com o meu trabalho de amar as pessoas. Eu não quero mérito, eu não quero ser chamado de melhor porque alguém se curou na minha casa espírita. Eu quero que os homens sejam felizes por terem conhecido Jesus, por terem conhecido a doutrina dos espíritos, que é a verdadeira cura que se propõe. Como eu disse e insiste, tudo passa. Esses dias passarão e você tornará a pátria verdadeira. E se você tiver deixado Jesus entrar no teu coração, que é o que a doutrina dos espíritos faz, as tuas doenças ficarão para trás. O Dr. Fitz pode promover curar? Pode! Eu já disse que isso é fácil. Tendo permissão, isso é simples. Mas os médicos estão aptos para esta também. Pode ter certeza desta. E se algum espírito disser o contrário, corre delas, que elas são mentirosas. Doutor, meu irmão que está com câncer de próstata optou pela cirurgia. Não, olha, o Câncer Diniz, presta atenção. Ele fez certo. Pode ter certeza. Peça a Deus. Tenha fé, confia. Nós estaremos do lado dele. Se for possível, o que for possível, tudo será. Não tema. Nada acontece por acaso. Eu tenho certeza que o que vai acontecer vai ser o melhor. Doutor, sou a Adriana, tia da Tatiana, Manian. Quero muito ser curada. O que você tem? Sou a Adriana, tia da Tatiana. Olha, rimou, né? Sou Maria, sou Adriana, tia da Tatiana Manícaia. Quero muito ser curada. Eu gostaria muito de te curar. Eu gostaria mesmo. Então eleva o teu pensamento a Deus logo no final. Coloca aquela água para frutificar. Porque se for da vontade de Deus, minha querida, pode ter certeza, ali estarão todos os remédios que você precisa. Mas não te esqueça. Não deixe de procurar os teus médicos. E peça a Deus
uma vez só. Primeiro que ele não é surdo, nem gaga. Ele não sofre de Alzheimer. Você pediu, ele vai lembrar. Ele vai fazer. Dr. Fritz, como sempre, o senhor é brilhante. O que é isso? Não fala assim, não. Você me envergonha. Brilhante é Deus. A ansiedade é problema físico ou espiritual? Os dois. Os dois. E normalmente a ansiedade é falta de fé. Como eu disse há pouco. As pessoas querem tanto que aconteça, fica pedindo, fica correndo atrás, fica que nem cachorro doido correndo atrás do rabo e não sai do lugar. Meus irmãos, pede e obtereis, mas bata a porta para que ela se vos abra. Existem muitos casos da ansiedade estar relacionada a problema da psique, problema físico, que tem que procurar um médico, fazer um bom tratamento. Existem médicos excelentes para esta, mas muito mais. Fé no futuro, fé em Deus. Aqui, ó. Ansiedade é um problema físico ou espiritual? Os dois. Algumas vezes é um problema de obsessão. Mas lembra que o obsediado só o é porque abre as portas para o mal espírito. Tem um problema grave na coluna. Este também muita dor. Quem? Ah, tá. Adriana. Você mora onde? Na Franca? Nós vamos passar para ela com uns remedinhos depois. Aí eu vou falar para minha irmã cá, ela entra em contato com você de alguma forma. Vou passar uns remedinhos, não deixe ir no médico. E depois nós vamos marcar uma cirurgia espiritual. Meu punho esquerdo, também muita dor. Isso é túnel do carpo. Eu tenho um problema grave na coluna. Sua coluna está parecendo um S. Um S da Sena, não é? Aquele corredor bonito. Júlio Chiade, aqui o Bodão. Ô, Bodão. Ó. Tem um monte de sinal, eu dou todos aqui se você quiser. Depois o instrumento vai ser expulso mesmo, não é eu. Como sempre, as vezes não para com isso. Não fala assim não que eu fico triste. Como funciona a cirurgia hiperfísicas com médios fornecedores de ectoplasma? Porque são raros e especiais. Boa noite. Luiz Fernando Barbosa Bosch. Primeira coisa, ectoplasma é um termo que não existe dentro da doutrina dos espíritos. Isso aí foi criado por alguns outros. Olha, como funciona a cirurgia hiperfísica? Não, cirurgias mediúnicas, com médiuns, fornecedores. Olha, as cirurgias, elas se processam de forma onde, por várias manifestações dos espíritos e dos médiuns sobre o fluido cósmico universal, que é o princípio da transformação de tudo. Isso está no livro dos médiuns. Então, ocorrem as transformações. Realmente, elas são raríssimas. Só que, infelizmente, querido irmão, o Luiz Fernando, os homens são muito facilmente enganados, ludibriados, porque elas têm muita crença, fé cega. Isso conduz, às vezes, ao uso de medicamentos absurdos, de situações vexantes. É preciso que se compreenda o que se passa realmente no centro espírita. Antes de buscar curas físicas, busque conhecer da doutrina dos espíritos para se libertar do verdadeiro enfermo, o ignorante. E aí todas as curas se processam, viu, meu querido Luiz Fernando? Olha, isso é maravilhoso, que pergunta buena. É esta aí, isso é inteligente. As curas nos centros espíritas, elas ocorrem como ocorrem em qualquer lugar, dentro da Igreja Católica, dentro lá do evangélico, todo lugar, porque por toda parte tem médium e por toda parte tem espíritos, e a atuação é sempre de mente a mente nos espíritos. O físico se processa à medida do eu. E todas essas coisas estão aqui no Pentateuco Espírita para ser mais estudado. Ai, como eu gostou agora. Aqui tem o próprio irmão ter olho grande. Olha, ele é o zoiudo. Você tem olho grande, ele é zoiudo, Adriana de Oliveira. Não existe olho grande, inveja. Isso tudo, o indivíduo pode ter inveja, mas quem sofre com inveja? O invejoso. Não existe mandinga, vou fazer uma mandinga para acabar com o Felipe. Engraçado, por que ninguém faz uma mandinga para o Felipe ficar rico? Porque tratar de desgraça é fácil. Eu olho para minha irmãzinha e falo, aí vai acontecer uma coisa ruim com ela. Mas vai mesmo. Esse mundo é mundo de provas e expiações. Se ela não souber vencer, a coisa será ruim. Se ela vencer, será bueno. Outro dia falar, quer dizer, um instrumento é morrer, porque eu deixo. É tudo conversa, boi dormir. Se alguém soubesse do futuro, se alguém pudesse prever o futuro, esse seria Deus.
O futuro pertence a Deus, meus irmãos. Em raras ocasiões é permitido aos bons espíritos superiores trazerem em benefício do coletivo informações para a evolução do mundo. Mas nunca em fator de uma ou de outra criatura, porque isso é um absurdo. Vocês acham que Deus ou algum espírito superior está preocupado com a porcaria da existência de vocês? Que já é por demasiado pequena, medíocre, inferior? Isso é muita idiotice. Os espíritos não precisam fazer muito para vocês se atolarem na meleca da condição de vocês, não. Vocês já são suficientemente idiotas para o teu sofrimento. Porque está escrito lá no Pentateuco Espírito, lá no Livro dos Espíritos, que é pouco esforço para se ver livre do sofrimento. Tem isso, vocês têm. Então precisa alguém se esforçar? Precisa de alguém jogar mandinga? Ah, para com esta. Não estou conseguindo me conectar à live. Uai, mas tenho certeza de que está sendo ótima. Quem que é? Maria Terezinha DM Toledo. Por que será, hein? Marcelo Donizete, quanto é difícil, e quando o difícil sou eu, o que faço? Marcelo Donizete, conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Primeiro ponto. Depois, conhece a lei de Deus. E veja que tudo que está à tua volta é oportunidade. Se você é uma pessoa metódica, aproveita isso para ajudar os que não são, mas sem ferri-los. Quando você vê que alguém está fazendo errado, vá com muito paciência. Faz certo. Mostra como fazer. Olha, o difícil, ninguém é difícil. Ninguém é difícil. Se nós olharmos tudo que está à nossa volta, nós somos apenas mais uma peça na grande engrenagem que se chama vida. Os piores homens que passaram sobre a Terra, as piores situações que aconteceram sobre este mundo, aconteceram para as transformações necessárias. Se você acha que, você pensa que você é difícil, eu penso que não. Eu penso que você é apenas mais um irmão, como eu, em outro tempo, precisou de ajuda. Como o próprio Jesus disse, tudo que eu fiz e muito mais, se tiveres fé, farão. Quer dizer, todos nós estamos em evolução. Evolua. Evolua observando. Seja paciente e prudente. Vou fazer minhas preces por você. Pode ter certeza. Maria Marcela Caxis Cunha. http://www.facebook com o que é? Não sei o que é isso. Já está passando a página para alguém. Ah, tá bom. Ruth Faria. Doutor, vamos todos para a regeneração após desencarne? Ruth. Não. 99% vai para o quinto deste mundinho vagabundo que chama Terra. Porque estar no mundo regeneração, talvez você não tenha participado da última. Lívia. Eu acho Lívia mais bonito que live, não é? Não vou falar assim, não, a doutora Lívia me xinga. Você, quando alguém enche um saco de lixo e dá para você, você joga lixo fora, enche de flores e devolve para ela? Se você fizer assim, todas as vezes, você vai para o mundo de regeneração. Se não, não. Qual dos homens faz assim? Já? Eu recomendo que você busque na última live. Esteve muito buena. Nós comentamos bastante sobre esse assunto. Obrigado por sua pergunta. Isso é importante. Muitas pessoas acham que vai desencarnar agora e já vai para o mundo de regeneração. Não vai não, tem jeito não. Doutor Fritz, por favor, coloca em vibração o desencarnado Silvio Donizete Nunes. Vamos, anota o nome do irmão que nós vamos colocar para vibrar lá na Casa Espírita. Lógico. Peço oração pelo Epídio Borges. Vamos rezar. Boa noite, doutor Fritz. Minha mãe faleceu. Vai fazer 4 meses e tem tantas perguntas. Sinto tanta falta dela. Sirlene Lima. Sirlene, aqui não dá tempo. Mas vamos estudando, vamos ouvindo a live, que você vai ver que é bastante simples compreender. E que é bem provável, que sua mãe, que com certeza foi uma excelente mãe, pois está lhe trazendo aí a vontade de revê-la, deve estar num lugar muito melhor. Venceu sua prova, está tranquila e está velando por você. Faça o mesmo, vele por ela. Sempre que se lembrar nas tuas preces,
Lembra dos momentos felizes que você passou com ele. Porque os momentos tristes ela não quer lembrar. Ela já sofreu eles. Agora ela quer lembrar de você, alguém que ela ama. Maria Clara, minha amiga está com crise de pânico, queria poder ajudá-la. Baixe o nome dela para que nós possamos colocar lá na tabela esperita. Aliás, a Zuza hoje está fazendo, não está? Tá. Tomar que a fiscalização lá. Dr. Fritz, por mais que tentamos ser uma pessoa boa, a gente reencarna novamente? Dr. Fritz, Eliane Bernal. Dr. Fritz, por mais que tentamos ser uma pessoa boa, a gente reencarna novamente? Já. Vai reencarnar e eternamente nós reencarnamos. É lógico que existem os mundos felizes, que é outra história. Digo eternamente. Ainda por um pleno tempo nós estaremos reencarnando. Começamos lá nos mundos inferiores. Hoje estamos nos mundos intermediários, ainda que a Terra seja um mundo intermediário bastante inferior, porque existem muitos outros mais evoluídos que a Terra, também chamados provas de expiação. A Terra é regeneração, mundos felizes e por aí afora vai. Mas sempre estamos, ora no mundo espiritual, ora nos mundos materiais. Cada mundo com a sua característica. Os mundos não são iguais todos à Terra, onde os espíritos estão encarnados de forma densa, mas sempre encarnaremos para colocar em prática o que aprendemos no mundo espiritual. Mas isso é outra história e é preciso estudar o Pentateuco Espírito, viu, Eliane? Mas, doutor, por mais que tentemos, deixa eu te falar uma coisa, não tenta não, faça, porque quem tenta não faz. Eu ouço muito, doutor, eu estou tentando fazer, estou tentando, é por isso que não faz, porque quem tenta não faz, vai lá e faz, aí você resolve, já? Adriana de Oliveira, sou de São José do Rio Preto. Oi, São José do Rio Preto. Joel Oliveira, Quênia, essa pessoa é de São José do Rio Preto. Ô, Joel. A pessoa não sabe escrever. Andréia Rodrigues. Boas noites, doutor. Trabalho em um lugar onde tem muita pessoa que vive fazendo fofoca. Para poder se dar bem na empresa. E até para os outros. O que devemos fazer? Ignorar essa pessoa e tentar ajudar ela de uma forma, com conselho? Não, com seu trabalho. Faça certo. Seja proativo, porque se os teus chefes, o teu patrão, ouvir fofoca, ele é tão imprestável quanto quem fofoca. É melhor você sair desse emprego e achar alguma coisa melhor. Porque se alguém ouve fofoca e acredita nela, ele é um porco chauvinista. Ai, Jesus, nem sei o que significa isso. Bom, eu acho que eu vou ter que parar aqui, 1h06. Doutor, aqui é Cidinha de São Joaquim. Da Barra, estou com um nódulo no seio esquerdo, o senhor pode dar uma olhada? Dou uma olhada. Hoje à noite coloco na garrafa com água para ser frutificado, nós vamos passar e vamos ver o que está acontecendo. Logo a Casa Espírita vai estar voltando. O senhor poderia falar numa próxima live sobre mentores espirituais? Silva Marangoni. O senhor, deixa eu te falar, mentores espirituais. Não sei, vamos ver. Eu vou ver com o Joel. Acho que esse assunto não tem muito... O mentor é Deus. Já? O mentor é Deus. O resto é tudo puxa-saco. Silvia Marangoni, cuida do instrumento, precisamos dele. Eu estou precisando, porque eu digo que não precisar, eu deixo mesmo. Jussara Souza, doutor Fritz, o senhor tem o meu respeito, você também tem o meu. Sou muito grato ao senhor, estou muito triste, Sirlene, estou muito triste com muitos acontecimentos na minha vida. Acho que o senhor falou isso tudo aqui, eu estou perdido, né? Conversar, gostaria de ter com quem conversar para ter ajuda com algumas perguntas, principalmente com falecimento familiar. Ô, Sirlene, vamos dar um jeito de conversar, vamos dar um jeito. Vai na Casa Espírita, lá eu gosto tanto de conversar, eu falo tanto com todo mundo. Se você morar em outra cidade, daqui uns dias eu vai ver com essas pessoas, nós vamos criar aí fala que eu te escuto. Não tinha naquela outra igreja, vamos fazer aqui também. Doutor Rio, doutor, peço proteção... Ribeiro, eu peço proteção a essa pandemia e para o meu namorado. Não vem com essa não, casa logo. Adilson Galambá, Júnior mora em São Paulo, usa ônibus, coitado, mas olha só, fala para ele tomar uns cuidados, usar máscara, lavar bem as mãos, se alimentar direito, pode ter certeza, se não estiver nos desígnios dela de ficar doente, esquece, agora se tiver, nem que Jesus baixe resolve, mas vamos ter fé em Deus. Marcela Donizete, obrigado. Maria de Luz, Maria Santiago, doutor Fritz, o senhor já disse que nos olha no centro espírita as nossas virtudes, não é esse olhar que também devemos para lógico, mas só que eu vejo o teu coração, você vê o coração dos homens? Então, observa sempre o que os homens fazem.
Não julgueis a fim de que ninguém te julgue, mas cuida para não ser deixada levar em tentação por causa da nossa excesso de fé. Joel Oliveira, Sirlene, se quiser pode nos chamar no WhatsApp privado. Por que eu não tenho WhatsApp? Eu vou ter um WhatsApp também. Bom, eu vou acabar cá. Deixa eu ver. Dulce? Não, Amanda. Aqui não tem Amanda aqui não. Amanda, doutor, a Isabela está muito ansiosa. Quero muito que você fale com ela. Buenas noites. Quem é Amanda? A menina da cadeira de rodas. Ela está ansiosa? Eu vou dar uma passada aí hoje à noite. Coloca um garrafa com água lá. Eu vou olhar bem para conversar com ela. Dulce Helena, saudades, amo muito o seu trabalho, o senhor sabe disso, que Deus te conserve, obrigado, tão importante, essa reta não fala, tá, agradece sempre a Deus. Obrigado, doutor Fritz, Sirlene, nós nos tornamos amigos, não esquece disso não. Helena Santos, obrigado, não precisa me agradecer, Esther, Inácio, gratidão, olha só, eu aprendi a mexer, que gostoso. Agora pode fazer pergunta aí, viu? Pergunta, agora eu vou acabar, não faz minha pergunta não. Vamos colocar as águas lá. Kênia Maé, por favor, quem precisa pôr o nome para vibrar, me passe. Kênia Maé, por favor, quem precisar pôr o nome. Aí você, Kênia Maé. Eu tô falando para eles passarem o nome. Isso aqui não adianta não, isso aqui é fim de linha. Amados irmãos, estava Deus sobre o murro levantado a prumo, tinha em sua mão um prumo. E perguntou então, Amós, o que vês tu? E Amós disse, um prumo, Senhor. E o Senhor disse, eis que passarei o prumo sobre o meu povo e não mais retornarei. Essa é uma das partes dos salmos, não é nem salmos, né? Mais bonitos que eu conheço. Deus estava sobre o murro levantado a prumo. Quer dizer, a obra de Deus é o murro. Ela é reta. Você sabe que o prumo, aquele negocinho que põe assim, ela mantém tudo reto, para que nada caia. E ele tinha um prumo na mão, quer dizer, a sua lei, a sua justiça e a sua verdade. A lei de amor, justiça e verdade. O povo de Deus, naquela época, era o povo de Amós, que vivia em confusão, vivia em desgraça. Foi o povo que foi libertado lá do Egito. E eles estavam perdendo o rumo. Quando Deus falou com Amós, Amós foi um dos profetas, foi o único profeta que não estudou para ser profeta, ele nasceu profeta. Os outros todos estudaram, todas elas, e Amós não. Então Deus disse, olha, a minha lei, eu vou passar sobre o meu povo. Quer dizer, quem estiver diante da lei, está salvo. Quem não estará por conta própria, porque eu não retornarei mais. Quer dizer, se você não seguisse a lei de Deus, estaria sujeito à tua ignorância. Tanto é que aquele povo lá, por 200 anos depois, sofreu amargamente todo tipo de atrocidades e doenças e enfermidades. E Amós foi lá e avisou ela, falou, olha, Deus estava lá, ele apareceu para mim em cima de um murro, levantado a prumo, comprou na mão, disse, eis que passarei sobre o meu povo prumo e não mais retornarei. Para um bom entendedor, pinga letra. Deus nos deu, quando nós criamos, todo o conhecimento da sua lei, quando nós fomos criados, todo o conhecimento, porque a lei de Deus está na consciência. Quando você erra, quando você faz errado, quando você não confia, quando você desdenha, quando você fica aí com essas bobagens, dizendo que nada dá certo, Deus passou sobre ti a sua lei e não retornará mais. Problema teu. Abre teus olhos enquanto você pode. Irmãos, vamos colocar essas águas agora para ser Marcela Caxis Cunha. Doutor Fritz, tem a minha querida. Eu gosto mais do seu pai, você sabia? Outro dia encontrou o John Caxis lá. O John Caxis sempre teve problema. Um problema muito sério. Ele andava com a camisa abotoada assim, ficava uma parte para cima, uma parte para baixo. Como eu gostava de ver John Caxis quando ele saía pela rua à noite,
e ia lá naqueles bairros mais pobres dessa cidade e saía recolhendo, no final da noite, as contas de água, luz dos pobres. Ele saía com a mão balançando, e voltava com uma capanga cheinha de conta para pagar para os outros. Nunca disse nada para ninguém. Então, Marcela Caxis, eu tenho uma gratidão, um apreço por John Caxis. Veja bem, ele não é Deus, ele não é melhor que ninguém, não. Ele apenas cumpriu com muito amor e dedicação. Eu peço todos os dias ao meu pai, estamos tendo problema para reproduzir esse vídeo. Mas por que será? Mas está indo. Bom, eu peço a Deus todos os dias que vocês recebam, né? Isso aí está atrasado, viu? Que vocês recebam, eu peço a Deus por todos vocês. Então, eu que sou grato. Vamos colocar as águas para vibrar, viu? Coloca todas as águas aí. Eleve o pensamento a Deus. E vamos terminar o nosso trabalho agradecendo ao Pai por esse momento de oportuno, de luz e sabedoria. E que a cada um, por todos os necessitados, seja trazido aquilo que for o melhor para a sua cura. Deste irmão que muito vos ama, que muito vos quer bem, um forte e terno abraço. Eu não te falou que o instrumento estava bueno? Tem mancha. Precisa de tratamento, vai precisar de uma série de coisas aí, mas isso tudo é relativo. O bom é que vai passar muito tempo sem bebida alcoólica. Senhor, meu Deus. Fala que eu falei isso não. Tá gravando. E agora? Padre Nostro, que estais nos cielos. Sim,